Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre coordenadas esféricas. Essa coordenada aqui vai ser muito importante na hora de calcular a integral tripla, envolvendo aí qualquer superfície que a esfera esteja dentro, ela vai nos ajudar demais. Tá? Então se você quer ver como é que é esse sistema de coordenadas e, mais importante, como é que a gente usa isso para calcular uma integral tripla, fica comigo até o final dessa aula que você vai sair sabendo de tudo. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, esse sistema de coordenadas ele realmente é muito importante. Professor, mas eu não poderia só memorizar como é o sistema de coordenadas e aplicá-lo? Poderia, sem nenhum problema. Inclusive a gente vai ficar fazendo isso, né? A gente não vai ficar toda vez deduzindo. Mas já pensou na hora da prova, deu aquele branco, né? Então como é que você vai, você pelo menos tem a ideia aqui, né, de como, né, fazer isso aí, deduzir novamente essa mudança de coordenadas, tá bom? Então olha só, a gente vai colocar o seguinte, eu tenho um ponto aqui, ó, que está no espaço, x, y, z, tá? E aí eu estou pegando um raio, que ele está saindo agora da origem até o ponto. Tá? Esse comprimento aqui eu vou denotar pela variável ρ. Aí eu vou, ó, e também tem um ângulo, ó, que está desde o eixo Z até a inclinação onde está esse ponto aqui. Esse ângulo eu vou chamar ele de φ, tá? Essa abertura. Já aqui quando eu projeto o ponto, eu continuo tendo aqui coordenadas polares, né, no plano x, y. Então, eu tenho aqui o ângulo θ e tenho aqui R, né? Então, aqui a gente vai relacionar x, y e z com as variáveis ρ, θ e φ. Tá? Então, é essa maneira que a gente vai deduzir aqui. Vamos começar pela variável z, porque ela é a mais simples a gente, né, relacionar. Observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo, em que ρ é a hipotenusa e com relação ao ângulo φ, Z é o cateto adjacente. Então, quem é que nos envolve o cateto adjacente no triângulo retângulo? É o cosseno, né? Então, cosseno de φ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como eu quero saber quem é Z, né? Eu passo o ρ multiplicando. Então, Z é igual a ρ cosseno de φ. Tá bom? Pronto. Agora, olha só. Vamos deduzir agora quem seria x e quem seria y. A gente já vai partir do seguinte princípio. Ó. Lembra de coordenadas polares? Coordenadas polares a gente tem o seguinte, x igual a r cosseno θ. Eu vou fazer dessa maneira porque, inclusive, depois de muito tempo foi que eu vi que era a melhor maneira da gente memorizar coordenadas cilíndricas. Y é igual a r seno θ. Tá? Isso aqui é lá de coordenadas polares, né? Coordenadas cilíndricas também. A gente viu isso aqui. Tá? Então, olha só, o que é que a gente vai ter que fazer agora? Eu já falei para vocês que as variáveis iam ficar sendo ρ, θ e φ. Então, eu tenho que me livrar do R. Então, eu tenho que fazer de alguma maneira para que eu relacione o R com φ e com ρ. Aí, olha o que é que eu vou fazer. Observe, ó, que isso aqui, como isso aqui é uma projeção, esse triângulo aqui, ó, ele é retângulo. Tá certo? Em que a hipotenusa desse triângulo é ρ. Aí você diz, sim, mas como é que eu vou relacionar com φ, professor? Aí é o seguinte, essa reta aqui não é paralela ao eixo Z, né? Que é uma projeção, é ortogonal ao plano XY, então é paralela ao eixo Z. E aí a gente tem que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo φ. Tá bom? Então, beleza. Como isso aqui é o ângulo φ, eu quero relacionar com R. R é o cateto o quê? Aqui. R é o cateto oposto, né? Então, o cateto oposto é o seno. Beleza, isso mesmo. Então, a gente tem o quê? Que seno de φ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é ρ. Bem, mas a gente está querendo substituir o valor de R, né? Então, a gente tem que, basta multiplicar aqui, R é igual a ρ seno de φ. Tá bom? Pronto, já deduzimos coordenadas cilíndricas. Então, isso aqui, ó, vai ficar ρ seno de φ cosseno θ
E aqui vai ficar ρ seno φ seno θ. Tá? Então, só para em resumo aqui para vocês, né? X é ρ seno φ cosseno θ, y é ρ seno φ seno θ, e z é igual a ρ cosseno φ. Então, essa é a maneira que eu usei para memorizar. Bem, x e y em coordenadas polares é r cosseno θ, r seno θ. Só que eu sei que o r é que muda. Aí o r muda. E aí você pode memorizar o seguinte. Não é x, y, z, a gente não sempre coloca nessa ordem. Então, o ρ em geral é simples da gente lembrar. O que fica na dúvida é seno de φ ou é cosseno de φ? Aí é só você lembrar que é trocado. Ó. É cosseno de θ, seno de φ. E aí ele se mantém aqui. Tá bom? Então é uma forma que eu uso para memorizar, talvez sirva para você também. Agora, uma outra coisa importante é, quais são as variações máximas para ρ, θ e φ? Bem, θ continua sendo ó, de 0 a 2π, tá bom? Eu posso dar a volta completa aqui. Então, o θ continua de 0 a 2π, tá? E o ρ? Aí o ρ, pessoal, ó, ele só vai sair do eixo Z até aqui embaixo, até a parte de baixo, ou seja, de 0 até π. Aí você diz, professor, e a parte de trás, como é que eu vou dizer? Se for um ponto aqui, como é que eu vou dizer? Aí não tem problema nenhum, ó, porque o θ ele serve justamente para girar. Então imagine que você está com esse cara aqui, que é esse ponto. Aí o θ ele vai girar, tá certo? Então quem faz o papel de girar é o θ. Por isso que o φ ele só varia de 0, o φ só varia de 0 até π, a variação máxima dele. E o ρ, professor, o ρ é um raio, né? Então ele vai de 0 até infinito, né? Pode crescer aí quanto quiser, tá bom? Então, esse é o sistema de coordenadas. Aí tem uma outra coisa que é fundamental, né? A gente quer calcular aqui integrais triplas. Então, para isso a gente vai aplicar o teorema de mudança de variável. Quem é o personagem que aparece? Isso mesmo, o jacobiano, né? Então, a gente também precisa calcular o jacobiano, mas de novo, vamos fazer de uma vez e aí a gente vai ficar só usando, né? Então, o jacobiano aqui, né, é d x, y, z com relação às variáveis ρ, θ e φ, tá bom? Então, olha só, isso aqui é quem? É x ρ, x θ, x φ, y ρ, y θ, y φ e z ρ, z θ, z φ. Tá bom? Pronto, eu já vou até colocar aqui embaixo, porque vai ficar grande. Então, ó, deriva x com relação a ρ. Então vai sobrar seno φ e cosseno θ. Seno φ, cosseno θ. Deriva x com relação a θ. Vai dar menos ρ seno φ seno θ. Deriva x com relação a φ. Né? Vai dar ρ cosseno φ cosseno θ. Tá? Agora, deriva y com relação a ρ. Vai dar seno φ seno θ. Deriva y com relação a θ. Vai dar ρ seno φ cosseno θ. E deriva y com relação a φ. Vai dar ρ cosseno φ seno θ. Tá? E por último, deriva z com relação a ρ dá cosseno φ. Deriva com relação a θ dá zero. E deriva com relação a φ vai dar menos ρ seno φ. Pronto. É um determinante, você resolve do jeito que você achar melhor. Eu vou usar a regra de Laplace e vou expandir aqui, ó, na última linha, uma vez que tem um termo aqui que é zero. Então isso aqui vai ficar, ó, menos 1 elevado. Esse aqui é o elemento 3, 1 da matriz, né? Então vai ficar 3 mais 1 vezes o cosseno de φ vezes o determinante, tirando a linha e a coluna que o cosseno está. Então vai ficar menos ρ seno φ seno θ
Rho, cosseno φ, cosseno θ, Rho, seno φ, cosseno θ, tá? Rho, cosseno φ, seno θ. Pronto, aí esse termo aqui é zero, a gente passa para esse aqui. Então, mais, menos 1. Esse aqui é o elemento A33 da matriz, né? Então, fica menos 1 elevado a 3 mais 3, vezes menos ρ seno de φ, e multiplica essa matriz aqui, né? E a gente pode até resolver logo, né? Vamos fazer logo a multiplicação do espaço. Então, seno φ, cosseno θ vezes isso, tá? Então, vai ficar... Tá? Já vou fazer aqui o produto. Então, vai ficar ρ. Observe que tem seno φ com seno φ. Então, seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ. Aí, menos, né? Que seria menos daqui, só que tem um menos daqui. Então, fica mais. Aí, aqui vai ficar ρ, seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ. Tá bom? Pronto, aqui a potência vai dar par, então o resultado é positivo. Então vai ficar cosseno de φ e multiplica. Menos por mais vai dar menos. ρ2. Seno de φ, cosseno de φ. Seno ao quadrado de θ. Aí menos, né? De novo, ρ2. Seno de φ, cosseno de φ, cosseno ao quadrado de θ. Tá? Pronto. Aí vamos ver aqui. Nesse termo aqui, aqui vai dar positivo. Como tem um menos antes, vai ficar menos ρ seno de φ. Mas vamos ver se aqui a gente consegue simplificar alguma coisa. Observe que eu posso colocar ρ seno de φ em evidência. Então, quando eu colocar ρ seno de φ em evidência, vai sobrar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que vale quanto? 1. Beleza? Então, de fato, aqui vai aparecer menos ρ seno de φ vezes ρ seno ao quadrado de φ. Tá? Aí observe que aqui acontece a mesma coisa. Eu vou colocar menos ρ ao quadrado, seno de φ, cosseno de φ em evidência. Então sobra seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que é 1. Então vou só multiplicar aqui, passar para fora. Então isso aqui vai ficar o menos ρ2 seno de φ, cosseno ao quadrado de φ. Tá? E dessa aqui a gente já fez, né? Deu esse cara aqui. Então ficou quem? Menos ρ2. Menos ρ2. Aí eu vou deixar separado assim mesmo. Você já vai entender por quê. Seno de φ, seno ao quadrado de φ. Pronto, agora é só colocar o menos ρ2 seno de φ em evidência. Então fica menos ρ2 seno de φ em evidência. E vai sobrar justamente cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Só que esse cara é 1. Então aqui dá menos ρ2 seno de φ. Tá bom? Só que lembra, quando a gente vai aplicar lá no teorema, né, de mudança de variável, o que aparece é o módulo do jacobiano. Então vamos memorizar já isso. Não vamos memorizar esse menos. Vamos memorizar já o módulo do jacobiano, que é quem? ρ2 seno de φ. Tá? Então ρ2 seno de φ. Então é isso que a gente vai memorizar. Tá joia? Aí você disse, por que, professor, o módulo do seno é o seno de φ? Que conversa é essa? Pelo seguinte, a variação máxima do φ é de 0 a π. E o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, que é justamente onde é a variação do φ. Então, por isso que o módulo do seno fica ele, né, dá ele mesmo. E aqui eu estou com ρ ao quadrado, mas de todo fato, né, ρ já era um número que era, né, maior ou igual a 0. Tá bom?
Então, o módulo jacobiano, ρ2, seno de φ, tá? Agora, só para a gente finalizar rapidinho, como é que a gente calcula o volume de uma esfera usando isso aí, professor? Vamos ver. Então, beleza, já aprendemos aqui, né, como deduzir as coordenadas polares, já calculamos aqui o jacobiano, ele ficou aqui anotadozinho, tá certo? Mas, como é que a gente usa isso? É isso que é o fundamental, né? Como é que a gente faz para usar essas coordenadas esféricas? Então, vamos fazer aqui um exemplo inicial, que é justamente calcular o volume da esfera. E aí, eu já vou fazer uma observação aqui para você, pode ficar como exercício, só para você verificar. Se você pegar aqui, né, ó, x, y, z em coordenadas esféricas, e você substituir aqui para saber a equação da esfera em coordenadas esféricas, isso aqui vai dar ρ² igual a 4. Tá? Então, isso aqui simboliza, ó, em coordenadas esféricas, a esfera de raio 2. Né? Você pode colocar assim, ou você pode simplesmente colocar assim. E aí daí que surgiu esse nome, né? Coordenadas esféricas, porque isso aqui caracteriza uma esfera. Tá bom? Beleza. Olha só. Então, como é que a gente faz para calcular esse volume aí, professor? Vamos ter uma ideia aqui. Vamos fazer um esboço aqui, né? Então, esse aqui é a esfera centrada na origem de raio 2. Vamos fazer aqui 2, 2, né? Então, o que é importante aqui na hora de usar as coordenadas esféricas? Vai continuar a gente necessitando saber, ó, qual é a projeção que acontece. Nesse caso aqui, eu vou olhar sobre o plano XY mesmo. Então, eu tenho aqui ó, X, Y e Z. Tá? Então, isso aqui vai ser fundamental. Por quê? Porque lembra que é no plano XY que eu vou olhar a variação do θ. Tá certo? Então, de cara, ó, como eu já estou vendo aqui uma projeção que está cobrindo um disco todo, né, o disco de raio 2, então a gente tem que o θ vai variar de 0 até 2π. Tá certo? Aí vamos lá. Beleza. Professor, e o φ? Bem, como é a esfera completa, né, a volta completa, observe que também, né, o φ, nesse caso, vai variar de 0 até π. E o ρ, professor? O ρ ele varia de 0, aí olha só, eu vou pegar um raio. Em qualquer direção que eu pegar, ele bate aonde? Na esfera. E aí eu já vou usando essa nomenclatura de dizer, ele para na esfera. Né? A tampa é a esfera, em qualquer lugar que eu for, em qualquer direção que eu pegar. Porque a gente vai ver que isso, né, vai ter uma diferença, esse tipo de pensamento. Bem, e quem é a esfera? A esfera é, ó, ρ igual a 2. Beleza? Então, isso aqui é menor ou igual a 2. E o jacobiano? ρ2 seno de φ. Pronto, então como é que a gente calcula o volume? Vai ser a integral de 0 a 2π, integral de 0 a π, integral de 0 a 2 de ρ2 seno de φ de ρ de φ de θ. Tá? Pronto, aí olha só. Depende de θ alguma coisa no integrando ou nos limites de integração? Não. Então a gente de cara já pode resolver lá aquela integral em θ, né? A gente já está acostumado com isso. Então 2π vezes a integral de 0 a π. Aí eu vou resolver a integral em ρ. Então vai ficar ρ 3 sobre 3, isso aqui variando de 0 a 2, né? E aqui vai aparecer vezes o seno de φ, e ainda falta integrar em dφ. Pronto, então substituindo aqui, né, vai ficar 2 ao cubo, que é 8. Então, 8 vezes 2, 16. Então já vou tirar essa constante aqui da integral. Então isso aqui vai ficar ó, 16π sobre 3, tá? Quando eu substituir aqui, né, ficou 2 ao cubo, que é 8. 8 sobre 3 eu tirei da integral e multipliquei com 2π. Ficou 16π sobre 3. E no outro limite de integração, dá 0, né? Então a gente sobrou só com a integral de 0 a π
do seno de φ de φ. Só que a integral do seno é menos o cosseno, né? Então eu vou colocar esse menos inclusive lá para fora. Vai ficar menos 16π sobre 3 vezes o cosseno de φ, colocar cosseno de φ, aplicado de 0 a π. Então isso aqui fica menos 16π sobre 3, que multiplica cosseno de π é menos 1. Menos cosseno de 0 é 1. Então, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos com menos dá mais. 2 vezes 16, 32π sobre 3. Tá? Então, esse é o volume da esfera, né? Então, né, só para a gente ver, bateu de fato com o que a gente sabe, né? Que é 4/3 de πr ao cubo, né? Como r é 2, 2 ao cubo 8, vezes 4, 32, né? Então, de fato, a gente sabe até deduzir essa fórmula agora, né? Basta colocar r de forma geral. Tá bom, pessoal? Então, esse sistema de coordenadas é muito importante. Eu vou trazer aqui vários outros exemplos, porque aparecem alguns detalhes e esses detalhes eu não vou esconder. Você vai ver desde que fique ligadinho aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, olha só, se inscreve aí, ajuda o canal a crescer. Também deixa um like aí nesse vídeo. Bom, então um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.